Devolva o que não é seu, Vênus. A voz da minha madrasta, Judite, ecoou pelo grande salão de baile. Você roubou o direito de primogenitura da minha filha. As luzes do lustre de cristal pareciam diminuir enquanto todos na sala se viravam para me encarar. Meu coração batia forte no peito. Eu fiquei ali, parada, com a taça de champanhe quase escorregando dos meus dedos congelados. Meu nome é Venus Carter, sou pianista e tenho 31 anos. Nunca imaginei que acabaria comandando a empresa de manufatura do meu pai. Apenas uma hora antes, eu tinha entrado no salão de baile do Westbrook Hotel para comemorar o aniversário de 55 anos de Judite. Eu realmente queria tentar consertar as coisas. Já fazia um ano desde a morte do meu pai, e a tensão entre nós estava sufocante. Quando recebi o convite na semana passada, pensei que talvez ela estivesse finalmente pronta para seguir em frente. Mas eu não poderia estar mais errada. Isso não era um gesto de paz. Era uma emboscada. Aquela empresa deveria estar nas mãos da Pamela. Judite continuou, enquanto sussurros corriam pela multidão. Seu pai construiu esse negócio para os filhos dele. E você o manipulou quando ele estava doente. Eu olhei ao redor, desesperada, buscando um rosto amigável no meio da elite empresarial de Houston. Eram pessoas com quem eu trabalhava há meses, clientes, fornecedores, líderes comunitários, gente que parecia me respeitar. Agora, me olhavam com choque, e uma crescente desaprovação. Não foi isso que aconteceu. Tentei dizer, mas minha voz saiu fraca, quase inaudível. A vontade do meu pai era clara. Ele queria que a filha de verdade dele ficasse com a empresa. Judite me cortou. Não uma menina mimada, que só sabe tocar piano e mal se deu ao trabalho de visitá-lo. As lágrimas arderam em meus olhos. Suas palavras me atingiram como uma faca. Sim, eu viajei profissionalmente por anos. E sim, eu não fui para casa tantas vezes quanto deveria. A culpa. Eu já vivia com ela todos os dias. Mas ouvi-la ser jogada contra mim, assim, em público, foi devastador. Atrás de Judite, minha meia-irmã, Pamela, observava a cena com um sorrisinho presunçoso nos lábios. Enquanto o papai estava vivo, ela nunca demonstrou interesse pelo negócio. Mas agora, ela concordava com cada palavra da mãe. Ela está certa, você sabe, murmurou alguém em uma mesa próxima. Sempre achei estranho como ela apareceu de repente quando Thomas ficou doente, outra voz acrescentou. O salão começou a se fechar ao meu redor. As vozes aumentavam, os cochichos viravam um burburinho hostil. Alguém até vaiou. Em poucos minutos, o que antes eram apenas sussurros se tornou uma onda de hostilidade aberta. Acho que você deveria ir embora, disse Judite, agora com uma voz calma, cheia da confiança de quem sabia que tinha vencido. Ninguém quer um ladrão nesta celebração. Minhas pernas tremiam enquanto eu caminhava para a saída. Mas, no meio daquela humilhação, um pensamento se cristalizou na minha mente. Eu não deixaria isso acontecer. Nem naquela noite. Nem nunca. Quando finalmente cheguei ao meu carro, as lágrimas vieram. No estacionamento escuro, segurei o volante com força enquanto soluços sacudiam meu corpo. A humilhação queimava dentro de mim como ácido. Aquelas não eram apenas pessoas aleatórias. Eram empresários de Houston. Pessoas da comunidade. Gente cujo respeito eu trabalhei incansavelmente para conquistar no último ano. Meu pai, Thomas Carter, construiu a Carter Manufacturing do zero ao longo de 40 anos. Quando eu tinha 15 anos, ele se casou com Judite, trazendo ela e Pamela, que tinha 12, para nossas vidas. Isso foi depois da morte da minha mãe. Enquanto o papai estava vivo, Judite fazia o papel da esposa solidária. Mas tudo mudou quando ele foi diagnosticado com câncer, 3 anos atrás. Eu me lembro de estar sentada ao lado da cama do hospital, segurando a mão dele. Vênus. Ele chamou, a voz fraca, mas firme. Você tem uma mente para os negócios, que Pamela não tem. Ela é inteligente, mas ela não se importa com a empresa. A Carter Manufacturing é sua, Vênus. Eu vejo como você analisa tudo, como entende o que faz as coisas funcionarem. Ele apertou minha mão com força. Por isso, estou deixando a empresa para você. Mas preciso que prometa que vai cuidar dela. Eu tinha abandonado minha carreira como pianista em turnê para honrar essa promessa. No começo, quando o testamento foi lido, Judite e Pamela pareceram aceitar a decisão do meu pai. Mas, dentro de poucas semanas, começaram a me atacar.
No início, de forma sutil, depois, cada vez mais abertamente. E aquela noite foi o auge da campanha de um ano para me desacreditar. Enquanto enxugava as lágrimas, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Bernard Wesley, advogado de longa data do meu pai e executor do testamento. Acabei de ouvir o que aconteceu. Você está bem? Me ligue. Disquei imediatamente. Minha voz ainda estava trêmula enquanto eu contava tudo o que tinha acontecido. Isso é inaceitável, Bernard disse, sua voz grave e carregada de indignação. Judith sabe perfeitamente bem que seu pai estava em pleno juízo quando tomou essa decisão. Temos um vídeo dele explicando tudo. Ela já contestou o testamento 3 vezes, e perdeu todos os recursos. Mas todo mundo acredita nela, Bernard, sussurrei. Todos naquela sala acham que eu sou uma ladra manipuladora. Houve um silêncio. Então, Bernard fez a pergunta que mudaria tudo. Você está com seu laptop? Está no meu porta-malas, respondi, confusa com a mudança repentina de assunto. Ótimo. Me encontre no meu escritório em 30 minutos. Se Judith quer tornar isso público, então vamos mostrar ao público a história completa. Cada documento. Cada processo judicial. Cada prova que seu pai deixou para te proteger exatamente desse cenário. Pela primeira vez desde que saí correndo do salão de baile, senti algo além da humilhação, uma centelha de determinação acendendo no meu peito. Estarei aí em 20 minutos, respondi, ligando o motor. O escritório de Bernard ainda estava iluminado quando cheguei. O estacionamento do prédio de vidro e aço no centro da cidade estava quase vazio. Assim que cheguei, Bernard me deixou entrar imediatamente. Quando entrei no escritório, o encontrei cercado por pilhas de pastas e arquivos organizados meticulosamente. Tenho organizado isso desde que seu pai faleceu, ele explicou, gesticulando para os documentos etiquetados. Thomas sabia que Judith poderia tentar algo assim. Ele era estratégico, sempre pensando vários passos à frente. Enquanto Bernard puxava os arquivos, eu andava pelo escritório, sentindo a raiva gradualmente substituir a vergonha que me consumia antes. Eu não entendo por que ela fez isso publicamente, murmurei. Ela já contestou o testamento e perdeu. O que ela espera ganhar agora? Bernard levantou os olhos cinzentos, sua expressão séria. Controle. Judith sempre se importou mais com status e aparência. Se ela não pode tomar a empresa legalmente, ela vai tentar tornar sua posição insustentável. Vai virar a comunidade empresarial contra você. E está conseguindo. Sussurrei, lembrando dos olhares hostis no salão de baile. Não por muito tempo, Bernard garantiu, separando os documentos em novas pilhas. Seu pai documentou tudo. As inúmeras vezes que Pamela disse que não queria o negócio. Os cursos de gestão que ele te incentivou a fazer enquanto você estava em turnê. As reuniões estratégicas de fim de semana que vocês dois tinham sempre que você vinha para casa. Ele pegou um pequeno drive USB e colocou na minha mão. Aqui tem um vídeo do seu pai explicando sua decisão. Ele gravou 3 meses antes de falecer, especificamente para impedir Judith de questionar sua sanidade. Apertei o drive entre os dedos, sentindo um nó na garganta. Eu lembrava daquele dia. Papai já estava fraco, mas sua mente continuava afiada. Eu sabia sobre essa gravação, mas nunca tive coragem de assistir depois que ele se foi. Tem mais, Bernard continuou. Registros financeiros mostrando que, desde que assumiu, você fez a empresa crescer 22%. Depoimentos de funcionários sobre como evitou demissões quando o contrato da Anderson caiu. Atas de reuniões do conselho. Lembra daquela reunião do conselho onde você ofereceu um cargo de diretora para Pamela? Bernard perguntou. Sim, e ela recusou porque envolvia muita papelada chata. Um plano começou a se formar na minha mente. Bernard, aquela sua impressora colorida ainda é rápida como um relâmpago? Ele sorriu, entendendo na hora. Mais do que nunca. E eu tenho muitos fichários. Pelas próximas horas, trabalhamos lado a lado, reunindo toda a documentação que contava a verdadeira história da sucessão da Carter Manufacturing. Bernard imprimiu cópias das decisões judiciais, relatórios financeiros e cartas de funcionários. Eu organizei tudo em fichários de apresentação, um para cada mesa na festa. Enquanto isso, Bernard ligou para 3 advogados respeitados, que concordaram em nos encontrar no hotel. Sua presença daria ainda mais credibilidade ao que estávamos prestes a fazer. Não se trata só de limpar seu nome esta noite, Bernard disse quando terminamos. Trata-se de garantir sua posição de uma vez por todas.
Depois disso, Judith nunca mais poderá te prejudicar. Olhei no relógio. Pouco depois das 22 horas. O evento ainda estaria a todo vapor. Meu pai sempre me dizia que, nos negócios, você não se defende apenas quando atacado. Você responde com provas tão sólidas que seu oponente se arrepende de ter te questionado. Bernard sorriu. Ele ficaria orgulhoso de você. Respirei fundo. Vamos voltar para o Westbrook Hotel. O carro estava silencioso. Minha energia nervosa preenchia o espaço enquanto Bernard dirigia pelo trânsito de Houston naquela noite de sábado. Os fichários estavam no banco de trás. Dentro deles, estava minha vida inteira. Os desejos do meu pai. Meu trabalho duro. Minha legitimidade. Quando chegamos ao hotel, Bernard virou para mim e disse: Lembre-se, esta noite, você não é apenas a filha de Thomas Carter. Você é a CEO da Carter Manufacturing. Descarregamos o SUV na entrada do hotel. Os 3 colegas de Bernard se juntaram a nós, formando um grupo imponente. Os 4 advogados, todos internos impecáveis, pareciam uma verdadeira fortaleza legal ao meu redor. O porteiro, que horas antes me viu sair chorando, agora abriu caminho com os olhos arregalados. Meu coração batia forte enquanto nos aproximávamos das portas do salão de baile. Lá dentro, a festa do Gaia seguia como se nada tivesse acontecido. Os cristais tilintavam. O perfume caro pairava no ar. O quarteto de cordas tocava uma valsa familiar. Mas, assim que atravessei a porta, o burburinho começou a sumir. O silêncio se espalhou como uma onda conforme as cabeças se viravam para me encarar. Judith estava perto da mesa do bolo, segurando uma taça de champanhe. Ela parecia vitoriosa, até me ver. Seu sorriso sumiu na hora. Ao lado dela, Pamela agarrou seu braço, sussurrando algo com urgência. Senhoras e senhores, a voz firme de Bernard ecoou pela sala. Peço desculpas pela interrupção. Meu nome é Bernard Wesley, advogado de longa data de Thomas Carter e executor de sua propriedade. Acredito que houve um grande mal-entendido sobre a Carter Manufacturing que precisa ser esclarecido. O quarteto de cordas parou de tocar. Todos os olhares estavam sobre nós. Mais cedo nesta noite, acusações sérias foram feitas contra Venus Carter, a legítima CEO da Carter Manufacturing, Bernard continuou. Como representantes legais da empresa, meus colegas e eu estamos aqui para apresentar os fatos e os registros oficiais. Minhas pernas tremiam levemente enquanto avançávamos. Os advogados começaram a distribuir fichários para cada mesa. Enquanto isso, caminhei até o pequeno palco onde o quarteto estava sentado. Um dos músicos me entregou o microfone. Respirei fundo e, com uma voz mais firme do que esperava, comecei. Há 2 horas, fui acusada de roubar a empresa do meu pai. Me chamaram de ladra e manipuladora. Fui vaiada e humilhada na frente de todos vocês. Parei por um momento, olhando ao redor da sala. Alguns convidados abaixaram a cabeça, evitando meu olhar. Outros pareciam confusos, folheando as pastas com as sobrancelhas franzidas. Minha madrasta, Judith Carter, orquestrou toda essa cena. Mas o que ela não contou foi que contestou o testamento do meu pai 3 vezes na justiça. Fiz um gesto para Bernard, que projetou os documentos do tribunal na tela grande atrás de mim. Ela perdeu todas as vezes, continuei. Porque os desejos do meu pai eram claros e legalmente válidos. Judith deu um passo à frente, tentando se aproximar, mas 2 colegas de Bernard se posicionaram discretamente em seu caminho. Antes de me ouvirem, continuei, quero que ouçam meu pai. Bernard conectou o drive USB ao sistema de som. A tela piscou e, de repente, lá estava ele. Meu pai. Magro, abatido, mas com o olhar firme. Sentado no escritório de casa. A sala ficou em completo silêncio. Mesmo doente, ele ainda mantinha a postura ereta na cadeira de couro. Seu corpo, antes forte, agora parecia frágil, mas seus olhos continuavam afiados, cheios de inteligência. Algumas pessoas engasgaram. Muitos ali nunca tinham visto o quão debilitado ele ficou nos últimos meses de vida. Meu nome é Thomas Carter, ele começou, com a voz rouca, mas decidida. Estou gravando esta declaração em 15 de março do ano passado, na presença do meu advogado Bernard Wesley e da doutora Catherine Wilson, que certificou minha plena capacidade mental. A câmera se moveu rapidamente, mostrando Bernard e a doutora Catherine antes de voltar para meu pai. Sou o fundador e CEO da Carter Manufacturing. Depois de muito pensar e planejar,
tomei a decisão de deixar o controle da minha empresa para minha filha, Venus Carter. Ele fez uma pausa, se ajeitando na cadeira e respirando fundo antes de continuar. E quero explicar por que tomei essa decisão, porque sei que haverá questionamentos. Isso pode causar conflito depois que eu me for? O olhar do meu pai parecia fixo diretamente em Judith, mesmo que ele não pudesse saber que ela estaria assistindo a essa gravação, e ainda por cima, na própria festa de aniversário, um ano depois. Venus demonstrou tanto a inteligência quanto a paixão necessárias para liderar a Carter Manufacturing. Apesar de sua carreira como pianista, ela passou incontáveis horas aprendendo sobre a empresa, analisando nossas operações e entendendo nossa indústria. Por minha sugestão, ela fez cursos de negócios e mostrou um talento notável para planejamento estratégico. A gravação então cortou para cenas minhas na fábrica com meu pai, revisando projetos, participando de reuniões com clientes, acompanhando a produção. Momentos que eu nem sabia que estavam sendo filmados. Minha enteada Pamela teve várias oportunidades de se envolver na empresa ao longo dos anos, meu pai continuou. Mas sempre recusou. Quando perguntada diretamente, ela mesma disse, e eu cito: "Não tenho interesse em passar minha vida fazendo peças industriais chatas." O vídeo então mostrou Pamela em um jantar de família, revirando os olhos enquanto dizia exatamente essas palavras. Em seguida, outra gravação dela recusando um cargo de treinamento em gestão durante uma reunião no escritório do meu pai. "Eu amo minhas duas filhas", ele prosseguiu. "Mas um negócio precisa ser liderado por alguém que realmente se importa. Venus tem esse amor." Ele fez uma pausa, respirou fundo e concluiu: "Estou com plena capacidade mental para tomar essa decisão." A doutora Catherine Wilson apareceu na tela, confirmando a competência do meu pai. Suas credenciais foram exibidas abaixo do nome dela, reforçando ainda mais a validade da gravação. A imagem escureceu. Por um momento, a sala ficou em silêncio absoluto. Então, olhei ao redor. Vários convidados folheavam as pastas, suas expressões mudando do julgamento inicial para choque e desconforto. Peguei o microfone novamente. Desde que assumi a Carter Manufacturing, comecei, minha voz firme. A receita da empresa cresceu 22%. Expandimos para 2 novos mercados, criamos 17 novos empregos e evitamos qualquer demissão. Apesar de termos perdido o contrato com a Anderson, seguimos crescendo. Acenei para Bernard, que exibiu os gráficos financeiros na tela. Na página 12 dos fichários, vocês vão encontrar cartas de funcionários, muitos deles trabalhando para meu pai há décadas, expressando apoio à minha liderança. Respirei fundo antes de continuar. Na página 15, está a oferta formal de emprego feita para Pamela há 3 meses. Um cargo de diretora, com autoridade significativa, mas sem tantas responsabilidades operacionais no dia a dia. Pausa. Ela recusou por e-mail, dizendo que tinha coisas melhores para fazer do que perder tempo em uma fábrica. Vi Pamela folheando os documentos, seu rosto ficando vermelho à medida que os olhares dos convidados se voltavam para ela. A última sessão, continuei, minha voz mais firme, contém as decisões do tribunal rejeitando todas as tentativas de Judith de contestar o testamento do meu pai. 3 juízes diferentes analisaram o caso e não encontraram nenhuma prova de manipulação ou influência indevida. Olhei diretamente para Judith, que continuava parada perto da mesa de bolos, imóvel. "Você me pediu para devolver o que não é meu", disse, minha voz ecoando pela sala. "Mas como esses documentos provam, sem nenhuma dúvida, a Carter Manufacturing está exatamente onde meu pai queria que estivesse, nas minhas mãos." Peguei o microfone de novo e me virei para encarar a sala inteira. "Eu entendo que muitos de vocês foram enganados esta noite. Ouviram apenas um lado de uma história complicada e reagiram com base em informações incompletas." Parei, deixando meu olhar percorrer o salão. Não os culpo por isso. Mas o que peço é que, antes de fazerem qualquer julgamento, tirem um tempo para analisar as provas que estão bem na frente de vocês. O clima na sala havia mudado. A hostilidade de antes tinha sumido. O desconforto tomou conta da sala. O constrangimento era evidente. Gregory Thompson, CEO do nosso maior cliente, se levantou da mesa. "Venus, eu te devo desculpas", disse ele, sua voz ecoando pelo salão. "Eu deveria ter pensado melhor antes de aceitar acusações tão graves sem questionar." O pedido de desculpas público pareceu quebrar uma barreira. Outros convidados começaram a folhear os fichários com mais atenção, murmurando entre si. De uma mesa nos fundos, alguém começou a bater palmas lentamente. Aos poucos, mais pessoas se juntaram. Judith finalmente conseguiu passar pelos advogados e veio na minha direção, com Pamela logo atrás.
Como você ousa? Sibilou ela, sua voz baixa, mas carregada de veneno. Este é o meu aniversário. Uma celebração. E você transformou isso numa apresentação corporativa. Ela bufou. É exatamente por isso que Thomas nunca deveria ter deixado a empresa para você. Você não tem classe. Não tem senso de propriedade. Sorri calmamente, sabendo que todos os olhos estavam sobre nós. Perspectiva interessante, Judith, respondi. Considerando que você usou sua própria festa de aniversário para me acusar publicamente de roubo e me humilhar na frente de todos. Pamela interveio, sua voz tremendo de raiva. Você manipulou ele quando estava morrendo. Você mal estava por perto. Bernard deu um passo à frente, segurando um tablet. Na verdade, disse ele, exibindo a tela, os registros de visitas do hospital e do hospício mostram que Venus esteve com o pai 83 vezes nos últimos 6 meses. Ele deslizou o dedo pela tela. Com base nesses mesmos registros, Pamela, você o visitou 12 vezes. E você, Sra. Carter, esteve lá 37 vezes. A boca de Pamela se abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Judith, sem mais desculpas, jogou as mãos para o alto. A empresa deveria garantir nosso futuro, disparou, abandonando qualquer pretensão. Thomas me prometeu que sempre seríamos cuidadas. Vocês são, respondi firme. O testamento do meu pai garantiu que vocês duas fossem muito bem amparadas. Os fundos que ele deixou. Baixei a voz para que apenas elas pudessem ouvir. O que ele não fez foi dar a vocês o controle do trabalho de sua vida, porque ele sabia exatamente o que aconteceria se fizesse isso. O rosto de Judith se contorceu de raiva. Por um momento, pensei que ela fosse me bater. Em vez disso, agarrou o braço de Pamela e começou a puxá-la em direção à saída. Isso não acabou, lançou por cima do ombro. Na verdade, acabou sim, Bernard retrucou. Quaisquer outros desafios legais serão considerados litígios vexatórios, e nós buscaremos sanções. Enquanto elas desapareciam pela porta, a tensão na sala se dissipou visivelmente. Os convidados começaram a se aproximar, alguns pedindo desculpas, outros me parabenizando pelo sucesso da empresa. Muitos admitiram que sempre acharam a versão de Judith suspeita, mas não se sentiram à vontade para questionar. Edward Winters, CFO que trabalhou com meu pai por 20 anos antes de se aposentar, veio até mim. Thomas estava certo sobre você, disse ele, apertando minha mão. Você tem a coragem dele. Ele sempre dizia que você herdou o talento da sua mãe, mas a cabeça para os negócios era dele. Lágrimas arderam nos meus olhos, mas desta vez, não eram de humilhação. Obrigado, Edward. Isso significa muito para mim. Conforme a noite continuava, me vi cercada de apoio em vez de desprezo. Bernard estava por perto, com um sorriso satisfeito. Os advogados começaram a recolher os fichários. Eles já tinham cumprido seu propósito. E agora? Bernard perguntou, enquanto a festa voltava ao normal. Olhei ao redor. O salão ainda estava cheio da elite empresarial de Houston. Muitas dessas pessoas seriam cruciais para o futuro da Carter Manufacturing. Respirei fundo, endireitei os ombros e sorri. Agora, respondi, confiante, sou mais do que a filha de Thomas Carter. Sou a CEO da Carter Manufacturing. 6 meses se passaram desde o desastroso aniversário de Judith. Aquela noite da gala marcou uma virada, não só na forma como a comunidade empresarial me via, mas também na forma como eu me via. Voltar para aquele salão de baile com provas e com a verdade me transformou de maneiras que ainda estou descobrindo. A Carter Manufacturing superou todas as expectativas. Depois da gala, vários convidados me procuraram com novas oportunidades de negócios. A empresa de Gregory Thompson dobrou seu pedido, e 3 ex-clientes que estavam hesitantes voltaram com contratos de longo prazo. Nosso time cresceu com mais 32 funcionários e expandimos para uma segunda unidade em Austin. Mas as consequências para Judith e Pamela não foram o que ninguém esperava. 2 semanas após a gala, Pamela apareceu no meu escritório sem avisar. Ela sentou-se à minha frente, nervosa, torcendo as mãos. Preciso de um emprego, disse sem rodeios. Mamãe gastou quase todas as economias dela com esses processos, e minha herança só fica disponível totalmente daqui a 3 anos. Estudei o rosto da minha meia-irmã, procurando sinais de mentira, mas vi apenas desespero. Por que veio até mim? Perguntei. Depois de tudo o que aconteceu? Ela suspirou, relutante. Porque você é a única que realmente venceu. No círculo social da mamãe, todo mundo só está fingindo.
Contra o conselho de Bernard, ofereci a Pamela um cargo júnior no nosso departamento de marketing. Para minha surpresa, ela aceitou. E, ainda mais surpreendente, mostrou talento genuíno para o trabalho. Não somos amigas e talvez nunca sejamos, mas existe um respeito profissional crescente entre nós. Judith, por outro lado, deixou Houston logo depois da gala. Ela se mudou para Phoenix, onde, dizem, está em busca de um novo viúvo rico. Desde então, nossos caminhos não se cruzarão e duvido que isso aconteça tão cedo. Minha vida pessoal também passou por mudanças significativas. Por anos, a música foi minha identidade. O piano. O piano sempre foi meu companheiro. Na infância, era meu refúgio na solidão. Foi meu alívio depois da morte da minha mãe, minha fuga quando meu pai se casou com Judith e tudo mudou. Era minha constante na rotina exaustiva do conservatório e das turnês. Quando meu pai adoeceu e me afastei das apresentações, pensei que fosse apenas uma pausa temporária. Mas administrar a Carter Manufacturing despertou algo inesperado em mim. O desafio da liderança, a satisfação de criar empregos, de resolver problemas. Essas coisas começaram a me preencher de um jeito que eu nunca imaginei. Ainda toco piano, geralmente tarde da noite, quando o trabalho do dia termina. Mas meu relacionamento com a música mudou. Agora, é algo mais pessoal e menos performático. No mês passado, fiz algo que meu pai teria adorado. Criei a Fundação Thomas Carter, dedicada a levar educação musical para escolas carentes em todo o Texas. A fundação também oferece mentoria para jovens empreendedores, unindo os dois lados da minha vida em algo significativo. No evento de lançamento, toquei em público pela primeira vez desde que assumi a empresa. O noturno favorito do meu pai, de Chopin, em um piano de cauda que trouxemos para a fábrica. Enquanto minhas mãos deslizavam pelas teclas, cercada pelas máquinas que meu pai construiu e pelos funcionários cujo sustento ele protegeu, que agora era minha responsabilidade, senti sua presença mais forte do que nunca. Foi quando percebi que legado não é só sobre herança ou bens materiais. Legado é levar adiante o melhor daqueles que perdemos e, ao mesmo tempo, acrescentar nossa própria marca na história. A comunidade empresarial, que antes me questionava, agora aponta para a Carter Manufacturing como um exemplo de inovação e liderança ética. A empresa próspera. Pamela está encontrando seu caminho. E eu finalmente encontrei um equilíbrio entre a artista que fui e a empresária que me tornei. Meu pai sempre esteve certo. Alguns legados não podem ser tomados. Eles são conquistados.